abençoando o Senhor, te conserve com vigor, saúde e continue prosperando o trabalho das suas mãos aqui neste lugar, amém? Da mesma forma, a irmã pastora Rosana, que Deus abençoe em nome de Jesus. Nosso irmão Albert, Valber, eu não sei de onde eu tiro o Albert. Albert. É, né? É, glória a Deus. Que Deus abençoe a vida do irmão Valber, sempre se lembrando da gente. E do grupo, qual que é o nome do grupo que eu não encontrei aqui no banner? Tem nome o grupo? Pronto, Jovens da Fé e Missão. Que Deus continue abençoando vocês, conserve vocês na presença do Senhor Jesus. Mais uma batalha vencida, mais uma guerra vencida. Que Deus continue abençoando vocês de uma forma especial. Amém? Quem encontrou a palavra, diga amém. Amém. Minha esposa não pôde vir, porque está tendo ensaio na nossa igreja para o congresso com as irmãs. E aí ela teve que ir para o ensaio. E eu vim aqui adorar o nome do Senhor Jesus. Fiquei feliz de ver o Jefferson aqui. É Jefferson? O Jefferson, a sua esposa, né? É a Daisy? É? Geise, né? Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês de uma forma muito especial. Amém? Daniel, capítulo 1, verso 4, diz assim a palavra do Senhor. Jovens, em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. O verso de número 8 diz assim, ó: E Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. O verso 9 diz assim: Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia. Amém? Tome o seu assento. Você tem toda a liberdade para adorar o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, para a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para o livro do profeta Daniel, e o cenário em que Daniel está vivendo na Babilônia, é resultado dos reis que governaram a nação de Israel. O Reino Sul, alguns reis fizeram o que era reto aos olhos do Senhor e levou o povo a adorar a Deus e aproximou a nação de Israel do Senhor. Diferente o Reino Norte, os reis que governaram distanciaram o povo de Deus, levaram o povo à idolatria, ao pecado, a adorar a imagens e a adoração a outros deuses. É nesse período que Deus levanta o profeta Jeremias, alertando a nação de Israel para se voltar ao altar, voltar para o culto, fazer uma limpeza
arrancar as imagens, porque a única coisa que afasta o homem de Deus é o pecado. E Deus, Ele usa os profetas alertando o povo. Jeremias prega e diz que a nação não deu ouvido aos profetas, não deram ouvido à mensagem que os homens de Deus anunciaram. Deus diz que não houve remédio para curar a nação de Israel. E o próprio Deus vai levar Israel cativo para a Babilônia. O próprio Deus vai entregar na mão de Nabucodonosor toda Jerusalém, toda a nação de Israel. O texto diz que Nabucodonosor, ele invade Jerusalém e ele vai destruir os muros, vai queimar as portas, vai destruir o templo. É o mesmo templo que Davi desejou construir e não pôde construir. Salomão construiu, e quando terminou de construir, ele orou ao Senhor. E o texto diz que entrou uma tamanha glória no templo, de que quem estava dentro não podia sair, e quem estava fora não podia entrar. É esse templo que Nabucodonosor destrói, leva o povo cativo para a Babilônia, e o texto diz que o povo vai ficar em grande desprezo e em grande miséria. Como se não bastasse, não só o povo, mas os utensílios da casa do Senhor vai ser levado para a Babilônia. E dentre os que vão cativos para a Babilônia está Daniel e o profeta Ezequiel. Irmãos, Deus sempre vai ter alguém em lugares específicos. O Ezequiel, Deus vai usar na margem do rio Quebar. O Daniel, Deus vai usar dentro do palácio da Babilônia. Isaías diz no capítulo 1, no verso de número 9, que Deus, ele tem os seus remanescentes. Então Deus sempre vai ter alguém para usar. Deus sempre vai ter alguém para levantar. Deus, ele disse na tua palavra que se houver um somente na brecha, é o suficiente para ele usar para realizar as suas obras. Nós olhamos para a Bíblia Sagrada. Daniel, ele vai ser selecionado por um chefe do eunuco, do rei Nabucodonosor, para servir no palácio da Babilônia. O texto diz que Nabucodonosor chama o seu servo e pede para ele fazer uma seleção de jovens. Ele vai fazer uma seleção e ele vai dar alguns argumentos. Ele vai dizer, não é qualquer jovem que pode servir no palácio aqui na Babilônia. Tem algumas exigências para o jovem que for me servir aqui dentro da Babilônia. E as exigências foi a que nós lemos no texto de Daniel, capítulo 1, a partir do verso de número 4. A Babilônia exigindo dos jovens, para servir no palácio, que eles não tivessem defeito algum. Para servir no palácio da Babilônia, tinha que ser formoso, tinha que ter aparência. Para servir no palácio da Babilônia, tinha que ter sabedoria, tinha que ter instruído em ciência, tinha que ter habilidade e conhecimento. Essas são as exigências da Babilônia aí fora. Essas são as exigências que o inimigo exige da nossa juventude, da nossa geração. Essas são as exigências que a Babilônia
existiu dos jovens. Pregador, o diabo, ele exige jovens que não tenham defeito, que são formosos e que têm a aparência. Nós vivemos uma geração de que pessoas fazem acepção de pessoas aí fora. Feio não quer andar, pessoas desprezadas, pessoas bonitas não querem andar com pessoas feias, pessoas ricas não querem andar com pessoas pobres. Então, tem uma exigência aí fora, tomando conta de uma juventude, exigindo tudo de os nossos jovens. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, e eu olho quando Jesus nos chamou, quando Jesus nos escolheu, quando Ele nos encontrou, eu olho para a Bíblia e eu não vejo que Jesus exigiu de nós que nós fôssemos sem defeito. Jesus, quando Ele nos escolheu, Ele não exigiu de nós que nós fôssemos perfeitos, porque Ele sabia que nós éramos imperfeitos e cheios de defeitos. Eu vou repetir: quando Deus nos encontrou com a tua infinita graça, com a tua misericórdia, Ele não exigiu de nós perfeição. E a perfeição aqui era que fosse completo na aparência, formoso e que tivesse beleza. Quando Jesus nos escolheu, Ele não exigiu de nós que nós fôssemos formosos e que nós tivéssemos aparência. Até porque, se nós fôssemos ter sido escolhidos pela nossa aparência, nós não estaríamos aqui nesta noite, neste culto, nós não estaríamos aqui reunidos nesta noite, adorando o nome do Senhor. Quando Deus olhou para nós, Ele não exigiu de nós aparência e nem formosura. Quando o profeta Samuel entrou na casa de Jessé, ele entrou, e quando ele viu lá Eliabe, Samá e Abinadab, ele olhou para a aparência, ele viu que eles eram formosos, ele viu que eles eram bonitos, e logo o profeta disse: eis aqui o ungido do Senhor. Logo Deus bradou no coração do profeta Samuel e disse assim: Samuel, não atentes para a aparência, porque eu não vejo como vê o homem. Eu não olho para a aparência, eu vejo o que está no coração. Não adianta ser bonito, não adianta ser formoso, não adianta ser completo de tudo e não ter um coração puro e sincero diante do Senhor. Logo Deus também, eu olho para a Bíblia Sagrada e o profeta Isaías dizendo acerca do Messias, e Isaías não fala que Jesus era o mais bonito de todos. Isaías não fala que Jesus tinha a melhor roupa, que Jesus vestia o melhor terno. Não. Isaías, ele vai falar acerca de Cristo. A beleza de Cristo não era externa. A beleza de Cristo não estava na aparência. Aonde é, pregador, que estava a beleza do nosso Cristo? Dentro do seu coração. Isaías disse no capítulo 53, no verso de número 2, ele diz assim, ó: porque foi subindo como renovo, perante ele como raiz de uma terra seca. Olha o que Isaías diz de Jesus: não tinha parecer e nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele foi desprezado, o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentados no trabalho, como um de que nos homens escondiam o rosto e o desprezaram, e não fizemos dele caso algum.
Mas eu dou glória a Deus que Isaías não termina só dizendo que Jesus não tinha aparência e que Jesus não tinha beleza. Mas Isaías vai dizer também: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si, e nos reputamos por aflitos, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, e pelas suas pisaduras, e pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, 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 sarados. A beleza de Cristo não estava na aparência, a beleza de Cristo não estava no exterior, mas estava no interior. Quando Cristo nos escolheu, ele não exigiu de nós defeito, ele não exigiu de nós aparência. Quando ele foi nos chamar, ele não disse: pastora, tem que ser de olhos verdes, tem que ter cabelo liso, tem que ser alto. Não, quando Cristo nos escolheu, ele disse: vem o grande, vem o pequeno, vem o branco, vem o preto, vem o pardo, vem o loiro, vem o que tem, vem o que não tem, vem o que é e vem o que não é, vem o rico e vem o pobre. Jesus, quando nos escolheu, ele não olhou para a nossa aparência e nem pelos nossos defeitos, e nem fez acepção de nós. Se você tem um motivo aqui para adorar, é pela graça e a misericórdia de Deus que te alcançou. Me alcançou na onde, pregador? No baile funk. Me alcançou na onde, pregador? Na balada. Me alcançou na onde, pregador? No forró. Me alcançou na onde, pregador? No bar. Me alcançou na onde, pregador? Na viela. Me alcançou na onde, pregador? Na rua. A graça dele, quando olhou para você, não quis saber se você estava drogado, se você estava bêbado, se você era grande ou se era pequeno. Ele disse: vem, vem, vinde a mim, todos, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, a Babilônia aí fora exigiu dos jovens que não tivesse defeito, que fossem formosos de aparência, que fosse instruído na sabedoria. Meu pastor João, quando Deus nos escolheu, ele não exigiu de nós sabedoria. Ele não disse: tem que ter sábio para me servir. Não, ele não exigiu de nós sabedoria. Eu conheço pessoas, inclusive a minha mãe, que aceitou a Jesus, não sabia ler. Mas depois que ela começou a abrir a Bíblia, o Espírito Santo inspirou ela. Hoje ela lê, e além de ler, ela prega. E Jesus não exigiu de nós sabedoria. Prova, pregador. Eu vou provar dentro da Bíblia. Davi morreu, Salomão é quem herda o trono. O texto diz que Salomão, ele vai procurar o monte mais alto que tem, e Salomão acha o monte mais alto que tem. Pregador, e o que Salomão vai fazer no monte mais alto? Ele vai levar 1000 holocaustos para cima do monte mais alto. Eu queria entender como é que Salomão conseguiu colocar 1000 bois em cima de uma montanha. Salomão mata todos os 1000, faz 1000 holocaustos, e o Senhor,
aparece a Salomão e diz: Salomão, o que você fez foi diferente. O que você fez eu nunca vi ninguém fazer antes de você. Irmãos, eu quero que você entenda que para Salomão, ele senta na cadeira, ele herda o trono. Hoje o mínimo de uma faculdade é de 3 a 5 anos para você se formar, para você entrar no estágio e depois entrar oficialmente na sua profissão. Pregador, e Salomão senta na cadeira sem ter a faculdade? Sim. Sem ter a sabedoria? Sim. Mas Salomão faz o que ninguém fez. E se você quer receber algo diferente de Deus, você tem que fazer algo para Deus diferente do que ninguém fez ainda. Quer pregar mais? Ore mais. Quer ser mais cheio? Busque mais. Deus apareceu para Salomão e disse: Salomão, o que é que você quer? Senhor, eu não quero ouro, eu não quero prata, eu não quero destaque, eu não quero a morte dos meus inimigos. Salomão, o que é que você quer? Eu quero sabedoria, Senhor. O Senhor pode me dar sabedoria? Posso. Então lá vai, recebe. Você vai julgar a entrada e você vai julgar a saída. Quando a rainha de Sabá ouviu falar das grandezas de Salomão, ela atravessou a Macedônia para ouvir Salomão pregar. Pregador, e qual é a palavra? Jesus convida essa geração a abrir mão das coisas que nos impede de oferecer algo diferente para Deus. Jesus nos convida e convida esta geração de jovens a fazer o que ninguém fez, para receber o que ninguém recebeu. Se quer ser cheio, tem que subir o monte para oferecer sacrifício. Se quer ser cheio, tem que acordar de madrugada e colocar o joelho no chão e a cara no pó. Se quer ser cheio, tem que guardar a bisnaguinha no armário, tem que deixar a cafeteira de lado e dizer: Satanás, hoje eu vou jejuar. Se quiser ser cheio, tem que declarar guerra contra o inferno, se armar para pelejar. Cadê os jovens que vieram adorar? A Babilônia exigiu sabedoria. Deus não exigiu sabedoria de nós. Nabucodonosor exigiu que eles fossem formados em ciência. Pregador, e Deus formou alguém em ciência na Bíblia? Formou, irmão. A Babilônia exigiu, quando foi selecionar os jovens, que eles fossem instruídos em ciência. Moisés, em Êxodo, capítulo de número 25, quando começa a receber as ordenanças de Deus para a construção do tabernáculo, Deus dizendo: Moisés, eu quero que você traga pano de púrpura, eu quero que você construa a arca, eu quero que você faça o lugar santíssimo, o lugar santo, o pátio, o átrio. Deus dá a planta para Moisés de tudo, e quando Moisés acha que é ele que vai construir, que é ele que vai confeccionar, Deus diz: a planta, Moisés, eu estou dando para você, mas o construtor eu já escolhi, e eu já chamei ele pelo nome. Quem é? Bezaleel. Mas Bezaleel eu não conheço, mas eu conheço. Bezaleel não está com a foto no banner, mas eu conheço. Bezaleel não está pregando por aí, mas eu conheço. Moisés, diga para Bezaleel ficar na porta da tenda. Tá bom, mas Bezaleel não tem faculdade, Bezaleel não é instruído, Bezaleel não tem habilidade, Bezaleel não vai construir toda essa planta que o Senhor me passou. Olha, Moisés, diga para ele ficar na porta da tenda, porque o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele descia, usava o profeta e voltava de volta, mas com Bezaleel
Bezaleel, na construção do templo, foi diferente. Deus disse para Moisés: Moisés, chama o Bezaleel da tribo de Judá. Você não conhece, mas eu conheço e eu chamei ele pelo nome. Manda ele ficar na porta da tenda. E o que é que vai acontecer na porta da tenda? Eu vou encher ele do meu espírito. Mas eu vou derramar sem reserva. Diga para ele que eu vou encher ele. Fala para ele ficar na porta da tenda. Eu vim pregar para jovens aqui que decidiu renunciar, que decidiu abrir mão do uísque com gelo e água de coco, abrir mão do baile funk, abrir mão dos desejos da carne. Para quê? Para ficar na porta da tenda. E qual é o benefício que eu vou ter em ficar na porta da tenda? Ser cheio do Espírito Santo de Deus. Só quem quer ser cheio, só quem quer ser cheio, só quem quer ser cheio e não vai sair da porta da tenda. Moisés não te conhece, mas Jesus te conhece. O povo não te conhece, mas Jesus te conhece. E Jesus está dizendo para esta geração: eu vou derramar do meu Espírito sobre você. O texto diz que depois que ele foi cheio do Espírito, ele lavou pedra, ele talhou madeira, ele mexia com bronze, ele afinava ouro. Pregador, mas ele adquiriu tudo isso na porta da tenda. Sim, tem coisa que a gente vai aprender lá na faculdade, mas tem coisa que só o Espírito Santo pode nos dar. Levanta a tua mão direita para o céu, levanta, prega a Deus na minha boca para te dizer: você vai ser cheio do Espírito Santo, você vai se sobressair lá no seu trabalho, você vai se sobressair lá na tua faculdade. Eu vou colocar sabedoria no teu coração e na tua mente, mas não é a sabedoria do Senai, da Unip, não, é a sabedoria que desce de Deus para a tua vida. E a palavra é: seja cheio do Espírito Santo sem reserva. Sem reserva, sem reserva. Seja cheio, cheio para quê? Para pregar. Cheio, cheio para quê? Para cantar. Cheio, cheio para quê? Para profetizar. Cheio para vencer o pecado. Cheio para ficar de pé. Cheio até o arrebatamento da igreja. Ciência, conhecimento, sabedoria, Deus nunca exigiu de nós. E Daniel está entre os que foram selecionados. Mas o texto diz assim, ó: e entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel, Misaías, Ananiel e Azarias, eles estão na seleção que o rei estão fazendo. E olha o que o texto diz: e entre eles se achavam Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Irmãos, dentre todos os jovens que foram selecionados, Daniel toma uma decisão. Diante de todos os jovens, que entre eles estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O texto não diz que todos tomaram a mesma decisão, porque teve jovens que na primeira oportunidade, que teve a primeira proposta, se assentaram na mesa e se contaminaram.
eles abraçaram a proposta de Nabucodonosor. Primeiro, já tinha perdido a pátria. Segundo, já tinha perdido a família. E entre perder a oportunidade de servir no palácio, vou sentar na mesa, vou me contaminar, porque já não me resta mais nada, a não ser esta oportunidade. Mas Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que também perderam a pátria, que também perderam a família, ele disse assim: eu era crente em Jerusalém, e também vou ser crente aqui na Babilônia. Ele diz: da mesma forma que eu adorava lá, eu vou adorar aqui. Da mesma forma que eu era crente lá, eu vou ser crente aqui. Porque hoje virou moda ser crente aqui dentro da igreja. Pisou o pé lá fora, já mudou. A Babilônia muda o caráter. Tem jovens que na primeira oportunidade abandona Jesus, abre mão da salvação. Na igreja é glória a Deus e aleluia, mas em casa é Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Mas eu vim pregar para uma geração de jovens que é crente, mas não é crente meia boca, é que é crente aqui na igreja, mas quando chega lá fora na Babilônia, adora do mesmo jeito que adora aqui dentro. Oh glória, eu vim pregar que nós não vamos ser uma geração de jovens que segue MC no Instagram, que segue influenciador no Instagram. Eu vim pregar, pastor João, que a nossa geração não vai ser uma geração de jovens que vai virar DJ, que vai virar MC, que vai virar cantor de rap. Eu vim pregar, não são... Eu sei que não vai ser todos, mas eu sei que uma meia dúzia vai ser diferente. E eu vim convocar estes jovens, que eu sei que não é todos, mas alguns que já determinaram no coração: eu não vou me contaminar. Aonde é que vocês estão? Daniel, ele toma a decisão por si próprio. Ele diz assim: eu estou determinado no meu coração. Mas só que a decisão de Daniel vai influenciar na vida dos amigos. Quando os amigos olham para Daniel dizendo que não quer se contaminar, 3 deles olham para Daniel e dizem: eu também vou tomar a mesma atitude que Daniel. Não vou me contaminar. E aqui está a questão: qual é a influência que você está sendo para os seus amigos? Qual é a influência que você está sendo na tua escola? Qual é a influência que você está sendo lá no teu trabalho? Ei, irmão, o tema aqui é ser cheio do Espírito Santo, mas para ser cheio tem que ser diferente. Para ser cheio tem que ser transformado. Para ser cheio tem que ser limpo. E eu vim com uma palavra de Deus para a tua vida. Qual é a influência que você está sendo para os teus amigos em fazer vídeo para postar no TikTok? Qual é a influência que você está sendo na tua escola? Quando pergunta se você é crente: ah, eu não sou crente não, eu só vou na igreja. Eu tenho uma palavra de Deus para você: se envergonha dele aqui, porque quando chega lá, ele vai dizer a mesma coisa: não te conheço, não te conheço, não. Eita lá, manacanto, eu vim pregar para jovens
que quando se aproximar de você, vai orar mais, vai ler mais a palavra, vai ter sede de Deus. Eu vim pregar que você vai ser influência para as pessoas se aproximar de Deus. Esse negócio de tirar foto na igreja e postar com sertanejo no Instagram, o sangue de Jesus tem poder. Esse negócio de tirar foto e postar com música circular, não dá para saber se é crente ou se não é crente, irmão. O crente foi chamado para ser diferente e para fazer a diferença. Ah, mas a gente tá na Babilônia. Não foi pretexto para Daniel. Tava na Babilônia, mas ele disse: eu não faço parte da Babilônia. A gente tá na Babilônia, mas a gente não faz parte dela. Quem tem glória? Quem tem aleluia? Quem veio adorar? Abra a tua boca, solta a tua glória. Abra a tua boca, solta o teu aleluia. Abra a tua boca para adorar. Deus está armando jovens aqui. Deus está revestindo jovens aqui. Deus está enchendo jovens aqui. Cai fora, Satanás, com essa proposta endiabrada, que nós não vamos sentar na mesa e não vamos se contaminar. Você não é todo mundo. Ah, porque fizeram eu vou fazer, não. Porque foram eu também vou, não. Você não é Maria, vai com as outras. Você é diferente. Recebe. 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 Deixa quem quiser ir, deixa quem quiser fazer, mas você é diferente. Isso. Se você escuta um samba e o seu pé ainda mexe, se passa um forró no carro e o seu pé quer mexer, se passa um pancadão na rua e o seu quadril quer mexer, diga: o sangue de Jesus tem poder, 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 poder. Os discípulos não foram cheios de poder para receber foto no cartaz. Os discípulos não foram cheios de poder para receber tapinha nas costas. Eles foram cheios para sofrer pelo Evangelho. Seja cheio agora. Quem tem línguas estranhas, fale em línguas estranhas. Quem é da marcha, vem na marcha. Quem é do glória, vem no glória. Quem veio para adorar, declara guerra com o inferno e recebe poder, poder, poder.
eles quiseram mudar o nome dos jovens, querendo mudar a identidade deles. Porque Daniel, o significado é Deus é meu juiz. Ananias é aquele a quem Deus dá força. Misael é quem é como Deus. E Azarias é aquele a quem Deus ajuda. E eles disseram assim: vamos mudar o nome deles, porque mudando o nome, logo a gente corrompe eles. Mas só que a decisão de Daniel não vem da cabeça, não vem da mão e não vem do pé. De onde que vem, pregador? Vem do coração. E para arrancar do coração, só Deus. O coração, o diabo não vai ter acesso. E Daniel está determinado no coração a não se contaminar. Irmão, a palavra contaminar é corromper o original. É contaminar o original. É uma inflamação do original. Pregador, Deus não exigiu de nós sabedoria? Não. Deus não exigiu de nós aparência? Não. Deus não exigiu de nós habilidade? Não. Deus não exigiu de nós ciência? Não. E o que foi que Deus exigiu de nós? Só uma coisa. E eu vou dizer. Só uma coisa Deus exigiu de nós. E o que foi, pregador, que Deus exigiu de nós? Pedro, na primeira epístola, no capítulo 1 e o verso 14, ele disse: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam em nossa ignorância. Aí ele diz no verso 15: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo. Em algumas coisas não, em metade das coisas não, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Eita glória! Vai apertar, mas eu vou entregar. Porque tem gente que vem, mas quer vir e ficar como está. Mas evangelho é transformação. É vem como está, mas não fica como está. Tem que mudar, irmão. Tem que mudar o que? O comportamento, a vestimenta, o caráter, as atitudes. E eu vim pregar para uma geração que foi chamada por quem é santo. E também vai ser santo em toda a maneira de viver. Vai casar diferente, vai namorar diferente, vai andar diferente, vai servir diferente. Cadê esta juventude que veio para adorar o nome do Senhor? Eu vim te dizer que você não tem motivo para abrir mão do que Deus te entregou por causa de um pouco período de tempo de alegria momentânea e passageira. Vai valer a pena ser fiel ao Senhor.
Deixa falar que você é crentinho na escola. Deixa de chamar de quentinho no trabalho. Deixa eu te falar que você é fanático. Deixa eu te chamar de bitolado. Porque o resultado não é aqui. O resultado é quando a trombeta tocar e o teu nome está lá no livro da vida do Cordeiro. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer. A única exigência de Deus para nós é que nós sejamos santos. Pregador, e qual que é o significado da palavra santo? Separado. É o que Daniel está fazendo. Eu vou me separar. Eu vou me separar. Mas o texto diz assim, ó, que quando Daniel toma essa atitude, Deus também diz assim lá do céu: a Daniel eu vou dar graça e misericórdia. Graça e misericórdia. Porque para quem decidiu se separar e fazer a diferença, Deus está dizendo: vou te dar graça e misericórdia. Graça e misericórdia. Graça e misericórdia. Daniel diz para o chefe dos eunucos: eu quero me alimentar de legumes e de água. Porque o banquete que o rei servia era um banquete grande e generoso. Mas só que o texto diz que o que o rei servia na mesa, primeiro era entregue aos seus deuses e depois postos para os jovens se alimentarem. E Daniel está dizendo: eu não quero. Estes 3 jovens também se decidiram que não quer, e nós queremos legumes e beber água. Irmão, lá no Egito, em Números, o povo reclamou, pastor, porque só comia legumes e bebia água. O povo dizia: nós estamos com saudade do Egito, porque lá no Egito o cardápio era diferente. Lá no Egito era pepino, cebola, melão. Lá na segunda era um cardápio, na terceira na outra, mas era no Egito e era escravo. E Deus estava alimentando o povo com legumes e água e o povo reclamava. Mas o desejo de Daniel não é comer das iguarias do rei, mas é comer legumes e beber água. Pregador, e quem bebe legumes e quem come legumes e bebe água, qual é a diferença? A diferença é simples, irmãos, porque o texto diz que quando os jovens começaram a se apresentar diante do rei, o texto diz que os que sentaram na mesa, eles iam passando, mas quando chega a vez de Daniel, de Misael e de Ananias e de Azarias, o rei diz assim: para! Tem alguma coisa diferente nestes jovens. Eles estão diferentes. Eu vejo um brilho diferente. Porque tem alguns jovens na nossa geração que ele não se contenta com legumes e com água. Ele quer alguma coisa a mais. E alguma coisa a mais pode nos prejudicar.
A palavra de Deus para mim e para você nesta noite é: seja simples, coma legumes e beba água, receba graça e misericórdia. Coma legumes, beba água, receba graça e misericórdia. Ah, mas alguém vai olhar para mim e vai dizer que eu não desfruto do que os jovens que sentam na mesa desfrutam. Mas o problema é que Deus deu para Daniel graça e misericórdia, comendo legumes e bebendo água. E eles foram achados os que se sobressaíam diante dos outros jovens. Pregador, qual é a palavra? A palavra para você nesta noite é: coma legumes e beba água. Coma legumes e beba água. Coma legumes e beba água. E se me oferecerem um prato diferente, rejeita. Coma legumes e beba água. Porque o legumes e a água vem de Deus. A mesa farta vem do diabo. Primeiro Deus te prova no legumes e na água, e depois Deus te exalta e te coloca no palácio. Eu vim pregar para uma geração de jovens que não vai abrir mão da chamada, que não vai abrir mão do ministério, que não vai sentar na mesa de Jezabel e de Acabe, que não vai ser comprado a palavra, a profecia, mas vai pregar o que Deus manda pregar, vai falar o que Deus manda falar, vai ir aonde Deus manda ir, vai fazer o que Deus manda fazer. Abre a boca para adorar. 30 segundos de glória e eu entrego a minha oportunidade. 30 segundos de adoração e eu entrego a minha oportunidade. Pregador, eu estou sofrendo. Pregador, eu estou passando por guerra. Daniel perdeu a família, Daniel perdeu a casa, Daniel perdeu a pátria, Daniel perdeu o templo, Daniel perdeu a adoração, Daniel perdeu as harpas. Mas ele disse: eu não vou mudar a minha identidade. Se eu tiver que morrer na Babilônia, eu vou morrer, mas vou morrer crente, cheio do poder de Deus. Seja cheio agora, seja cheia agora, receba poder do alto agora. Seja cheio do Espírito Santo agora, para vencer o pecado, para vencer os desejos da carne. Seja cheio do Espírito Santo agora, para fazer a obra do Senhor. Cadê os jovens batizados no Espírito Santo e no fogo? Cadê os jovens que foram selados pelo Espírito Santo de Deus? Cadê os jovens que decidiram no coração: eu não vou me contaminar? Cadê? Vai, vai. Só quem quer ser cheio, só quem quer receber. Mas olha aí, eu já ouço barulho de línguas estranhas. Abre essa boca para adorar. Solta para fora a tua adoração. Deus está dizendo para você: eu vou te dar graça e misericórdia. Graça e misericórdia. Recebe poder de Deus para entrar na Babilônia e sair da Babilônia sem se contaminar com ela. Se coloque de pé adorando. Adorando ao nome do Senhor. A coisa é mais séria do que a gente imagina. A Babilônia está a todo custo tentando
nos corromper, nos contaminar, nos fazer abrir mão de tudo. Mas Deus vai dar graça e misericórdia a alguns jovens que estão decididos ser diferente e fazer a diferença. Antes de eu entregar a minha oportunidade, eu quero saber se tem alguém no nosso meio que ainda não aceitou a Jesus, ou que está afastado dos caminhos do Senhor. Eu gostaria de saber se tem alguém no nosso meio que ainda não aceitou a Jesus, ou que está afastado dos caminhos do Senhor. Tem alguém no nosso meio? Eu queria te conhecer. Jefferson já aceitou Jesus? Já? Está firme? Está firme? Amém. A Geise já aceitou também? Amém. Essa moça é sua mãe? Já aceitou Jesus, moça? Já? Está firme? Tá? Amém. Tem mais alguém, irmãos, no nosso meio que ainda não aceitou a Jesus ou que está afastado dos caminhos do Senhor? Não tem ninguém? O desejo do meu coração é que vocês fiquem firmes na presença do Senhor, que vocês resistam à proposta do inimigo, porque dizer que ser crente é fácil é mentira, e mentira das braba. Dizer que servir a Deus é fácil é mentira. Nós estamos em uma guerra, nós estamos em um combate. Eu não sei você, mas eu sirvo a Deus, não é por amigos, não é por família, não é por pastores. Eu sirvo a Deus pela salvação da minha alma. E se o propósito de você servir a Deus não for esse, ore, porque o que tem que te motivar a servir a Deus é a salvação da sua alma. É a maior riqueza que nós podemos receber de Deus, é a salvação da alma. Existe o céu? Existe. Existe o inferno? Existe. A vida acaba aqui? Não. Morreu, inicia tudo numa eternidade com Deus ou numa eternidade com o diabo. Amém? Que você fique firme, que esta geração de jovens daí de missões, de todas as igrejas que vieram aqui adorar, fica firme, seja influência na sua escola, no seu trabalho, na sua casa, na sua parentela. E quando alguém tentar corromper a sua identidade, você clama: o sangue de Jesus tem poder. Amém? Deus abençoe o pastor João, a todos os jovens. Ainda tem mais 2 dias de congresso. Que Deus use os pregadores mais e mais que vão passar por aqui, e que essa igreja cresça, floresça e ganhe almas para o Senhor. Antes de eu entregar minha oportunidade, eu vou estar ali fora, tenho algumas bíblias, livros, gravatas. Então, todas as agendas que nós levamos algum material. Então, você que puder passar ali, sentir de Deus, se não sentir também, nos abençoe ali comprando uma Bíblia, uma gravata, um livro, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Quantos recebem esta palavra, diga amém. Quantos recebem esta palavra, diga amém. Glória a Deus, as palmas bem alegres para Jesus.